Houve uma reunião dos atletas e o Rames prometeu que se esforçaria mais na Libertadores, o que já deixa muito claro que ele não se esforçava antes. É uma questão de... O São Paulo é grande demais, a pressão é grande demais, o Carpini não tem o tamanho, e não é desmerecer, é só pegar a trajetória. Precisa conquistar o tamanho. Carpini não tem o tamanho para essa beira de campo. A gente tem um São Paulo hoje muito pobre coletivamente. É isso. Qual o ponto positivo hoje do São Paulo? Eu não sei. É um São Paulo que perdeu uma identidade. O time é mal treinado. O São Paulo hoje é um catado, o meio-campo, com Rames ou sem Rames. Fica ali flutuando, os atacantes precisam voltar o tempo inteiro. O time do São Paulo, eu tô muito com o João. O time do São Paulo é muito desorganizado. Ontem pega a linha defensiva do São Paulo. É isso. Perseguição, sai, desalinha. O Wellington tomando O Wellington tomou um baile do Rubem Bota ontem. Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no debate do F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre o São Paulo, repercutindo ali sobre a derrota de ontem. Felizmente, São Paulo estreando com derrota, não foi aquilo que o torcedor estava esperando, né? O torcedor estava esperando uma boa atuação, até pelo tempo que o Carpini teve para preparar o time. Vamos ver o que a mídia está falando aí do Rames, do trabalho do Carpini. Será que o Carpini vai continuar? Corre risco de demissão? Deixar os créditos do vídeo aqui, a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Para controvérsias e opiniões, eu respeito a opinião das pessoas, eu tenho as minhas convicções e principalmente o respaldo do que eu tenho internamente dentro do vestiário, que são os meus atletas e o grupo, isso para mim é o mais importante. Se eu ficar aqui toda hora falando de conquista de Supercopa, de quebra de tabu e da eliminação para o Novo Horizontino, isso é passado, isso é história para contar. Eu não vivo o passado e eu não vivo o futuro, eu vivo o presente. Hoje foi o início de temporada, a competição mais importante do ano para o São Paulo. Infelizmente, não começamos da maneira que nós gostaríamos. O futebol e a vida é feito desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer. Em relação ao Rames, nós imaginávamos situações que pudessem acontecer, principalmente com a presença do Lucas em campo. Infelizmente não aconteceu. Eu acho que em algum momento nós precisávamos dar esse jogo para ele, esse início de partida. Jogo grande são para jogadores grandes, então ele tinha assim que também participar, contribuir, dividir a responsabilidade conosco, e foi assim que nós entendemos. Enquanto ele suportou, foi ali participativo. Claro que depois das alterações, né, das perdas ainda no primeiro tempo, também dificultou um pouco aquilo que nós planejamos para ele. Olha, temos aí os melhores momentos, a vitória do Tadieres, 2-1 para cima do São Paulo. Gente, vamos lá, vou jogar para vocês, vamos trocar figurinhas aqui. Mas a sensação que eu tenho, existem jogos que são mais simples de sintetizarmos do que outros. Esse me parece mais complexo, tem muito detalhezinho para falar. Eu falei que a gente vai ter muita discordância aqui. Esse tem bastante penduricalho pra gente falar, mas já que você discorda, e se não são vários elementos, talvez seja um só. Que vindo de você, Birner, eu imagino que atenda pelo nome Rames e pelo sobrenome Rodrigues. Bom, mais uma vez cumprimentando a todos. Um abraço. Todos que nos veem também. É óbvio que um time raramente perde o jogo por um aspecto. Não sei se isso tão assim, não é o mundo dos extremos. Porém, independentemente de quem esteve em campo, houve 2 São Paulos. Um com o Rames e outro sem o Rames. E o mais, digamos assim, o que está na situação mais aguda, e muito pouca gente fala, mas é bom que o torcedor preste atenção nisso, o São Paulo com o Rames, por algum tempo, era o São Paulo com seus melhores jogadores. Mas é o que jogou menos bola. E é fácil entender por quê. Por quê? Porque jogou com um cara a menos. O Rames foi... Você joga com um... Eu vou tentar... Assim, se você tem 10 jogadores em campo, 9 jogadores de linha, você tem um jogador expulso, quando você tem um time bem treinado, um time dedicado, é óbvio que a chance de você perder é maior do que quando você tem 11 jogadores. Mas os jogadores que estão em campo tentam compensar a ausência de outro. Quando você tem 11 jogadores em campo com o que não cumpre as suas funções, você derruba o resto do time. Então o São Paulo com o Rames não tem pressão em saída de bola. Quem fazia era o André, o centroavante mais do que o Rames, que era o jogador que jogava livre. Para o Rames jogar livre na frente, o Lucas tem que recuar. E aí ele percorre espaços do campo maiores e tem que fazer parede de lateral para proteger o Wellington.
O Lucas marca bem, só que o Lucas marca melhor por dentro e o Lucas com a bola é melhor que o Rames. Se o São Paulo joga mais recuado, vamos supor que não consiga pressionar a saída de bola, o Lucas tem mais condições de puxar o contra-ataque do que o Rames, né? E tem a questão do anímico, porque esse time do São Paulo ganhou a Copa do Brasil porque esse time era avassalador na intensidade. Era um show de futebol, não é, com todo respeito, o São Paulo do Cilinho, o São Paulo do Telê, a máquina dos anos 80, não é um time clássico do São Paulo, das grandes equipes tecnicamente que o São Paulo tem, mas é um time muito comprometido, a palavra é essa, muito comprometido com a camisa, com a torcida e os jogadores uns com os outros. Nessa semana, segundo o que eu li, houve uma reunião dos atletas e o Rames prometeu que se esforçaria mais na Libertadores, o que já deixa muito claro que ele não se esforçava antes. A reunião foi dos jogadores com o Rames? Ou não era meio... nas lideranças do elenco tipo assim, foram... Qual é que é aí, compadre? Pelo que eu li, foi isso, tá? Foi isso que eu li. A gente também ouviu algumas coisas de bastidores, que isso aconteceu. Chegou no jogo, não aconteceu nada. E eu fico olhando, pensando nos jogadores do lado. Sabe, por exemplo, o Galopo mal joga essa temporada porque o Rames entra, porque o Rames precisa jogar. Aí o Rames se recusa a bater o pênalti contra o Novo Horizontino, o Galopo, especialista, podia perder também, mas pelo menos cobra, né? Pelo menos cobra. Vai lá e tá no banco. Aí o Luciano termina a temporada jogando ali por dentro, pro Lucas jogar pelo lado, eu nem concordo muito com isso. Acho que na maior parte dos jogos isso nem é certo. E eu gosto muito do futebol do Luciano, acho que é um cara que pode brigar pela titularidade. O Luciano entrar e fazer o gol após a saída do Rames é simbólico pra caramba. E o Galopo chutar a bola que bateu na trave. E o Galopo chutar a bola que vai na trave. E mais do que isso, porque isso podia não acontecer, o São Paulo ter volume de jogo. O São acho Paulo que é criar, esse o ponto. o São Paulo pressionar, o São Paulo se movimentar, o São Paulo mesmo não sendo bem treinado por enquanto, ou se os treinamentos não rendendo fruto. Sim, esse é um ponto crucial. Mas esse ponto ficou em segundo plano, Será? porque o Rames, segundo o que a gente observa, e não é informação, mas é fácil observar, está sendo escalado pela diretoria. Aí Se o treinador foi. não pode escalar o time que ele deseja, que ele acha melhor quando vê a equipe, fica complicado. A gente viu uma entrevista do Muricy pro Casagrande. Acho que temos aí, Marcelo, porque se tiver, eu acho que vamos parar. Eu acho que era nela. importante, já volto com você. Vamos colocar Muricy Ramalho, isso é antes do jogo, dando a entrevista ao Casão. Saúde e paz. Eu fico ligado, que eu gosto de ver ele jogar. Eu gosto de ver ele jogar. Eu também fui um dos caras que contratou ele. Eu e o pessoal todo lá. Ele, o Lucas, a gente... O treinador tá vendo também. E ele vai começar a jogar. Porque... Mais tempo ou titular? Não, mais tempo. Titular. Porque é difícil. Nós somos um jogador, Casão. Pô, se o cara me dá 15 minutos, 20 minutos, é difícil para me mostrar, cara. Sabe, a gente tem que ver todos os lados, sabe? Tem que ver o lado físico dele, que o treinador pensa, mas eu também tenho que ver o lado do jogador, sabe? Então, mas eu acho que só uma coisa convence o treinador, é jogar. E quando ele vai para lá, ele joga. Agora jogou 73 minutos, né? Continue, Vitor Birner. Por favor, o povo pede. Quando você tem um cara desse tamanho, com respeito e a história que ele tem no clube, conquistadas por mérito pelo Muricy, porque o Muricy é um gigante no futebol e no São Paulo, é um cara que você não pode questionar a honestidade, você não pode questionar os resultados, né? Botando uma pressão nessa no técnico, trabalhando com ele no CT, estando lá, o que um técnico do tamanho do Carpini faz? Ele bota o Rames. Ele bota o Rames. Mas agora a responsabilidade do resultado é de quem? Não, mas eu acho que tem uma outra coisa que eu queria ouvir todo mundo. Mas eu não acho que ele bota o Rames só por covardia. Eu acho que ele também bota, mas eu também acho que ele bota pra... Vocês querem ver? Então vamos botar o Rames. Agora, e aí? Vocês viram? Alguém... Fala aí, Pedro. O macro pode ser isso. E não é covardia. Eu vou tocar nesse ponto. É uma questão de... O São Paulo é grande demais. A pressão é grande demais. O Carpini não tem o tamanho... E não é desmerecer. É só pegar a trajetória. Precisa conquistar o tamanho. Carpini não tem o tamanho para essa beira de campo, de uma estreia de São Paulo, temporada fundamental, e Libertadores. Acho que tudo isso envolve. Vou falar uma pergunta para você, Pedro. Se você acha que se o São Paulo tivesse o Dorival no comando técnico, e vamos supor que tivesse resultados exatamente iguais, com futebol parecido. Você acha que o Muricy falaria isso? Rames não era pauta. Não acho que ele falaria. Na época do Dorival no São Paulo, mas aí tem a questão que o São Paulo jogava melhor e tinha os resultados. Mas vamos supor que não tivesse... Não falaria. Outro técnico. Mas o Carpini rompeu com muita coisa que deu certo na Não, mas o Muricy não falaria isso de outro técnico. Rompeu? O Carpini, também. Esquema, formação no campo.
O Vitor, até para ser justo, né? O Vitor, alguns dias, talvez para mais de semana, ele está falando aqui sobre uma ideia que fica, se não é totalmente informação, mas um pouco de informação e uma ideia que fica na cabeça, de que a sensação que se passa é que estão forçando para que o Rames jogue. Você está alguns dias falando isso. Sim. E eu fico pensando, às vezes até confronto, até para a gente tentar ir para um outro ponto, pensar alguma coisa além, é bom. Mas ontem, a entrevista de ontem, ela me pega muito num ponto específico. A do Carpini? A do Carpini. Tá. O Carpini vira e fala, porque você não pode prescindir de um jogador como o Rames num jogo como esse. Esse discurso é absolutamente diferente de um discurso de janeiro, início de fevereiro. Porque o final de janeiro e início de fevereiro, o Carpini, abordado algumas vezes sobre o Rames, ele quase que tirou o Rames para nada do tipo, um trabalho existe em campo, se não se enquadrar, não vai jogar. É isso? Mas tem uma resposta. Mas eu quero. Tudo bem, e aí eu quero até te ver sobre a explicação. Eu quero entender, não foi em campo que essa chave virou. Eu quero entender onde a chave virou, e aí eu vou dar razão para o que o Birine está falando há muito tempo de algo de fora de campo, de um pedido, de uma pressão, seja para expor, tudo. Eu quero entender de onde a chave de um cara que chega com o mesmo tamanho que tem agora, a Supercopa e o Tabu de Itaquera não mudaram muito isso. Eu quero entender onde essa chave virou, de que um cara que antes virava e falou, não, o que vai determinar é o campo. Ou seja, ele estava com respaldo para falar que quem mandava era o campo. Intensidade, todo mundo falava, né? Intensidade não existe no treino. O São Paulo abriu mão e deixou ele embora porque todo mundo sabe os motivos. Ele teve que voltar com o Rames. Onde virou a chave que ontem não? Um jogo como esse, o Rames não pode ficar de fora. Por que não pode? Por que não pode? Como é que virou a chave? A chave vira para mim, só para concluir, a chave vira para mim, eu vou dar razão ao Vitor, a chave vira com algo que não está no campo. Com algo que vem de fora. E aí, você comprometeu. E aí não vai ser por conta da decisão da substituição que eu faria o mesmo, estivesse na beira do campo, aqueles 10 minutos ali que ficou... Eu também não teria trocado. Não é sobre isso. Não é sobre postura inicial. Lá atrás, São Paulo não erra só com o Ramos, São Paulo erra lá atrás também, você pode corrigir se é falta de trabalho. Defensivamente frágil, agora, São Paulo. Já faz tempo. A participação do Rames, não acho que é só por conta disso, não acho, tem muitos motivos, mas a participação do Rames, ela te limitou. Ela te limitou em ir atrás de um resultado, em trabalhar com bola. Mas ela te limitou em mudar a postura lá na frente, porque o São Paulo falha para mim na defesa lá atrás, mas lá na frente é um deserto também de pressão, né? Exato. De combatividade, de comportamento que se pede na Libertadores, que era o que o São Paulo tinha. Por isso jogos, atrás, jogos grandes. Ele mudou muito do time do ano passado também. É para tentar pontuar, exemplificar quão grande é esse problema que se desenha. E quão incoerente fica o discurso depois de tudo que foi falado no início do ano. Mas acho que a impressão que eu tenho, assim, é um discurso que muda de uma maneira até conveniente, porque quando ele chega, ele chega um São Paulo campeão. Ao sabor da pressão. Ele chega um São Paulo que tem uma espinha dorsal, que tem um time muito mais competitivo, muito mais organizado. Então ali não tinha muito o que modificar. O Rames teria que provar no campo que ele merecia ter mais oportunidade. Eu não acho que o Rames provou, tá? Eu acho até que ele entrou bem em algumas partidas, mas sempre com uma minutagem muito pequena. Muito pequena. Até na própria amostra e contexto específico também. Contexto específico, entrando no segundo tempo, com o adversário mais descansado. Qualidade ele tem, ninguém aqui é maluco de falar que não tem. Agora, o que está acontecendo agora? A gente tem um São Paulo hoje muito pobre coletivamente. É isso. Qual o ponto positivo hoje do São Paulo? Eu não sei. É um São Paulo que perdeu uma identidade. O Carpini rompeu com muita coisa que estava dando certo na última temporada. Inclusive, até na mudança no posicionamento do melhor jogador do São Paulo, que é o Lucas. Isso é essencial, concordo. Já teve que modificar. Porque tem que, de certa forma, colocar o Rames para jogar. A gente falar que o Rames ele falar que o Rames precisa jogar agora é só um retrato de algo que não está dando certo. De um time que não marca bem, que não consegue pressionar alto, que não consegue envolver o adversário, que não é criativo. Então, assim, já que não está dando certo coletivamente, eu vou trazer um cara que, vocês querem tanto? Parte da torcida quer tanto o Rames, então vou botar ele para ser a solução. Aí é fácil. E ele só tem essa atitude pressionado. O cara pela diretoria. O cara não, por todos os setores. Pelo contexto também. O cara com o peito estufado e tranquilo no cargo, ele não se curva. Estão pedindo o quê? Meu trabalho está andando. O cenário. Tá andando, mas aí que tá, turma. Aí que tá. Vai lá, João. É muito chato ter bode expiatório o tempo inteiro. Agora o Rames virou até com... Né, vamos falar a verdade, realmente ontem não rendeu. Só que o São Paulo contra o Novo Horizontino, o Rames entra no final basicamente para bater o pênalti e tudo mais. O São Paulo estava rendendo sem o Rames, antes do Rames entrar? Também não estava. O time é mal treinado. O São Paulo hoje é um catado, o meio campo com o Rames ou sem Rames.
fica ali flutuando, os atacantes precisam voltar o tempo inteiro e acaba que o Lucas também fica fragilizado tendo que voltar. Eu não acho que é só o Rames o problema. Não é. Não, mas não é só o Rames. E eu Então, não por acho que isso seja só o Carpini também. Mas aí, eu vou Bota, explicar. assim, Mas só tem uma coisa, o São Paulo sem o Rames... Por que o São Paulo Ele caiu é mais tanto? competitivo, ele é mais equilibrado. São Paulo sem o Rames é mais equilibrado, mas também não estava jogando bola, Birner. É isso que eu quero trazer. Não, mas isso é indiscutível. Entendeu? Vamos lá. Isso é discutível. O que eu queria... Não acho que é só o Rames. E nem só o Carpini. Mas tudo vira um só. Eu acho que passa muito pelo técnico e passa demais pelo Rames, porque o Rames, ele é um contraponto de... eu não vou usar o termo preguiça, porque não acho exatamente isso, de indolência num time ultra aguerrido. Sim, que era a característica Isso é muito ruim. primordial do São Paulo com o Isso Dorival. é muito ruim. Todo mundo corria muito. Eu já vi times serem campeões, principalmente em Copas, não em torneios de pontos corridos, porque eram muito aguerridos e abriram mão de jogadores técnicos. Dentro desse perfil de um São Paulo que deu muito certo, que deixava o adversário desconfortável, que pressionava, se você tem que compensar para algum jogador, deixar ele um pouco mais confortável, você escolhe o Lucas ou você escolhe o Lucas? O Lucas, Pra mim também não tem é o debate. Arrascaeta, é o Paier. São esses caras. E mais, gente, se você for tirar o Lucas, ou tirar da posição dele, ideal, então o Lucas jogar por dentro, no 4-2-3-1, na linha de 3. São Paulo ontem não conseguia jogar no corredor central. Não, até porque... Que é onde ele joga. Até porque o Rames ou estava escondido, parado, ou via atrás da linha de ponta pra fazer o passe onde o Alisson e o Pablo também podem fazer. De onde vinham as principais criações e origens com o Lucas no lugar certo? Para você tirar o Lucas dali, o mínimo que você precisa fazer é colocar um jogador técnico e aguerrido por dentro. Para você justificar que você vai ter também técnica ali, aumentar a técnica do lado do campo. E você tem esse jogador, Birner. É o você Luciano. pode usar, o Luciano, ou até mesmo o Galopo. O Galopo não é? Merece até mais minutos. O que eu acho, concordo com todos vocês. Eu vou trazer um pouco do que eu penso, mas que... Não, eu discordo de uma coisa. Sim, que eu acho que cabe a discussão aqui. Eu acho que quando a gente compara esse São Paulo 24 com o São Paulo 23, a percepção do São Paulo 23, ela é um fragmento do São Paulo 23 do que o todo do São Paulo 23. O que eu quero dizer? Palmeiras, nos últimos anos, tem uma identidade Abel Ferreira, que é essa coisa do comprometido, intenso, que não desiste. Isso é uma característica física plena. Esse São Paulo intenso, ele é um fragmento positivo de um todo do ano que não foi assim também. O fragmento Copa do Brasil. O fragmento muito Copa do Brasil. Também. Então vamos lá, mas pouco. E eu vou explicar. O São Paulo não era competitivo com o Ceni, o Dorival vai dar jeito. Palmas pro Dorival. Eu acho que era competitivo. Dorival. O São Paulo foi um time que só ganhou fora no Brasileirão na última rodada com o Bahia, na penúltima, né? A última como visitante. Não ganhava de ninguém. Mas na Copa do Brasil, na Sul-Americana ganhou. Vale explicar mas também na Copa como... O que o São Paulo olhou pra cima. Não, tudo bem, mas peraí, mas eu vou chegar. Mas a gente vai chegar, eu vou chegar. Esse time não vencia fora de casa. A Copa do Brasil também, entre aspas. O São Paulo quase cai pro Sport, depois começa a embalar com o Palmeiras, joga muito bem com o Palmeiras, joga espetacularmente com o Corinthians, especialmente o jogo da volta, joga bem a ida também, especialmente a volta, e joga bem com o Flamengo. Estamos falando de 6 jogos. Com a Sul-Americana, joga mal, antes da LDU foi o São Lourenço? Não, foi o São Lourenço, né? Joga mal lá, joga bem em casa, joga muito mal com a LDU fora, era pra tomar uns 5, e não joga tão bem até a LDU ter um cara expulso. O que eu quero dizer? Eu só não acho que essa impressão 23 poderosa do São Paulo seja replicável no ano inteiro. Mas o problema é que piorou muito, Felipe. Não, eu entendo. Não. Eu entendo também que o Carpini... Gente, você visualizou esse São Paulo aguerrido em que momento de 24? Não vi. Imagina o São Paulo jogando contra o Corinthians fora e contra o Palmeiras na Supercopa. Só, aquela semana. Acabou de janeiro. Não, é o que eu quis dizer em primeiro lugar. Eu quis dizer que eu concordo com todos, inclusive de falhas claras no trabalho do Carpini. Eu só acho que o ponto de comparação que a gente traça, ele também é superdimensionado, e eu vou falar por quê. Quando o Caleri se machuca, São Paulo não conseguia fazer gol contra ninguém. São Paulo ganhou a Copa do Brasil em setembro, não fez nada em outubro e em dezembro, já sem o Caleri. Esse problema continua. Mas largou também, Esse continua. Paciência. Aí é cada um. O Caleri não jogava, não fazia gol. O Lucas machucou ano passado. Caiu o São Paulo. E esse ano ele já machucou 2 vezes. O Beraldo saiu. Eu acho que a gente também não entende o tamanho que é o Beraldo. Não, eu entendo. Então, mas isso nunca é falado.
Entendeu? Então, o que eu acho tem falhas claras. Só que, para mim, o São Paulo não é tão diferente do que está fazendo. Eu não vejo o São Paulo, mesmo com o Dorival. Com o Dorival ano passado, vai lá e mete 2 no Tadieres. Não acho. Acho que é sofrer. Você não vê o São Paulo. Como sofreu com o São Você não vê o São Paulo muito diferente do ano passado, é isso? Bastante, Você não vê muita diferença? Não, vejo muita diferença, cara. Pelo amor de Deus. Mas diferença de uma amostragem muito específica, não do ano inteiro. Eu acho que não. Eu ano acho inteiro, muito não. diferente. Eu também Do ano acho inteiro. diferente. A Acho do ano amostragem que inteiro. Não, acho, do ano importa, inteiro. Felipe. É o que o São Paulo estava batalhando no passado. Era Não, tudo bem. Só que eu acho que o São Paulo podia ir lá, podia ter vencido. Como eu também acho, eu sempre tento pautar como seria o debate, por exemplo, se a última bola tivesse entrado. Se a última bola tivesse entrado e quase entrou, a gente estaria dizendo o quê? São Paulo reage eu não acho e que vai vem. passar pano, Entendeu? não. Eu tomo cuidado Olha o primeiro com essas tempo coisas. que foi contra o Tadieres. Eu não acho que o São Paulo foi pior que o Tadieres o jogo Tadieres inteiro. Não acho que a culpa é só do Rames. Entendeu? Sim. Mas também não acho Sabe que uma é coisa? só do Carpini. Sabe que vocês o têm- cara vo- perde no primeiro... vocês têm uma coisa- E que fique claro, eu acho que caiu o desempenho. Eu espero não... Só acho que o cara também perder 3 no primeiro tempo não é uma coisa que a gente vê espero normal. eu espero não incomodar com uma opinião que eu vou dar agora. Fica à vontade. Eu tava pensando se eu Você falo ou nunca não falo, incomoda. mas vamos lá. Fala. Tô me provocando. É o seguinte, você está falando sobre desempenho. E você tem alguma razão, na minha maneira de ver, óbvio, a gente pode discordar, quando você fala sobre o desempenho. Eu acho que o São Paulo no passado era mais competitivo. Também acho. Acho que o São Paulo... Mesmo quando jogava mal. O São Paulo, mesmo no Campeonato Paulista, quando perde do Água Santa, etc., o São Paulo era mais chato de jogar contra... Era mais chato jogar contra o São Paulo do que é hoje. Acho que tem as questões do Carpini. Acho que a gente pode falar de desempenho da equipe, mas tem uma coisa pra mim que pega muito e que parece que no futebol atual ela fica muito em segundo plano, né? Uma coisa meio né, do futebol. Eu tô falando de postura do jogador. São Paulo hoje é um time passivo em Mas campo. então, eu acho que Isso não era, isso totalmente não era ainda. eu não acho que os jogadores do São Paulo têm problema de postura. Quando eu falo de empenho, de desejo de ganhar, de respeito pela camisa. Não, ninguém essas tá coisas. ali de brincadeira. Não, né? é questão Eu tática. acho que o Rames tem problema de Então postura. é questão tática. Não, mas isso Então, é o um time Eu acho que o Rames como tem um todo. postura. Então, pra mim é uma coisa bem mais séria. Mas isso é um problema de postura que tirou o Rames da elite do futebol na Europa. Então, Não é de hoje, né, Duda? Esse é um problema que dificultou o Rames de ser um destaque maior no Olympiacos, gente, na Grécia. Quando a gente falou aqui no começo do ano que a volta dele ela precisava ser observada com muita ressalva, a gente até brincava aqui com o Bobu, ainda não tinha saído de férias, que não gosta do talento, nossa, já tá achando que o cara... É só você fazer uma leitura do que é a carreira do Rames, de onde ele esteve, o que ele não entregou. A oportunidade que lhe foi dada, o que ele não entregou. É sempre um cenário de, mas ele joga muita bola, vamos dar uma chance. É isso. E termina com, mas o cara não consegue entregar 5 centavos de disposição, de comprometimento, de tudo que... É o que a gente viu ontem. Eu ainda não sei porque ele ganha mais que o Alisson Só que Wellington ontem o Rato, São mas Paulo tudo está entrando na lista. Ontem o São Paulo entrou na lista, que ainda não tinha entrado, na lista dos torcedores, dos que viraram e falaram, puxa, tentamos, mas realmente, quando Mas sabe precisa qual- botar a garrafa Entendeu? vazia para vender. isso. Só que a minha dúvida é, o que vai ser feito a partir de ontem? O que vai ser feito a partir de ontem? Muricy pedindo. Não, primeiro que mais ele já não tem um minutagem. titular. Esse O ponto do Lucas tá Pedro é bom. machucado. Já tem mais essa questão. Porque aí Mas você, aí, porque aí flanco você, é aberto. aí você vai estar insistindo demasiadamente em algo que, cara, Que parece que não dá certo. não Não, entregou Wellington como Rato é essencial no comprometimento São com o Paulo. grupo, Os principais não jogadores do entregou time. como Fala isso comprometimento em tem quanto campo. Você vai estar apostando em quê? Eu acho muito louco como a gente esquece o que aconteceu ali no início do ano, cara. O início do ano, pra mim, é muito... Com o Rames? Custa muito caro a um grupo o que o Rames fez. De não ir pra final, cara. Custa muito pedir caro. pra sair. Aí depois, a sensação, a gente tá aqui batalhando, hein? A gente tá aqui todo dia. Sim. Aí amanhã chega um cara que rodou em tudo que é lugar, não conseguiu fazer programa em lugar nenhum. Tô voltando aí pra vocês. bocejando. Ó, como que você recebe? Beleza. Como que vai Você ficar já. o clima? Senta ali no cantinho. Aqui, Aí o cara olha pra senta. cá, tal. Aí o Aí assunto você vai lá fala, nele. aí você fala não comigo, sei. assim, Donan vem falar isso. comigo. Pô, você vai querer que os Aí, quatro Pedro, te abracem? Aí eu falo Não, com você assim, você ó. não tem nada Fala de comigo, tirar. fala comigo. Eu falo Fala assim, comigo, Birner, fala comigo. eu queria te pedir um favor, tá? Por favor, tem como Fala você ter comigo. um pouquinho mais de competitividade na Libertadores Tá só? brincando, né? Pode Tá ser? brincando. Isso não existe, hein? Desculpa. Não, fala comigo, por favor. Fala. Mas ó, Ô, Vitor, Birner, Então, Você- é o Rames. mas então, Tá brincando. mas aí vamos lá, pra não parecer também, porque eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado só. E a gente sempre bate nessa tecla aqui. O Rames não tá assim porque ele não quer o São Paulo. O Rames é assim há muitos anos na carreira. Sim. Exato. A gente ninguém questiona o talento A gente dele. tá apontando o que aconteceu Ninguém ontem em questiona, campo. Linha, muito Agora, talento. Muito, essa muito. decisão, ele não vai bater na sala do Carpini e falar, professor, me tira.
Então, essa decisão, ela precisa ser bancada. Tá claro, tá nítido, acho que tá todo mundo falando. Acho que aqui a gente não tá falando nenhuma grande novidade sobre o que tem acontecido com o Rames. Não é nenhuma grande sacada da mesa que ele não tá entregando, que ele não tá fazendo. A gente tá analisando aqui o nosso papel. Agora, isso precisa vir além também. O treinador, quem forçou para o treinador escalar, quem fez questão que voltasse, quem tratou a volta como algo positivo, quem tratou a contratação como algo positivo. Isso precisa também ser uma cadeia, porque 100% da cobrança no jogador também eu discordo. Não, eu discordo. O jogador não está entregando, Pedro, mas ele não vai pedir para sair. São 11, o time está mal treinado. Tem treinador, tem diretor, tem supervisor, tem gerente, papagaio, pirata, presidente. Concordo com o Viner que o Rames em campo, o São Paulo basicamente joga com 10, eu concordo. Mas os outros 10 não renderam também. O São Paulo não está rendendo em campo. Isso não é só na conta do Rames. Por isso que tem que falar do Carpini. O trabalho do Carpini hoje não é nada bom, cara. Perder, isso faz parte do jogo. Sim. Jogar bem e mal também faz parte do jogo. Trocar o técnico faz muito parte do jogo, ainda mais quando o trabalho não encaixa. Não correr, não lutar pelos colegas. Não faz parte do jogo. Não, isso aí não faz parte. E ser uma coisa antagônica ao que o time tem de melhor, não faz parte do jogo. É porque assim, a minha é essa questão. É isso. A gente fala sobre um Rames que tem muita qualidade, a carreira dele mostra isso. Só que também não dá pra gente tratar o Rames como uma santidade, quando a bola chegar nos pés dele, o mundo vai parar, ele vai resolver. É isso. Ele não tá resolvendo. Se for pra você é compensar pra alguém, beleza, vou marcar um pouco mais aqui pra você. Sabe onde Mas o cara é o Lucas. Porque ele já resolveu na última temporada. Só que tem um ponto. E ele marca. Pra não ficar só batendo no prego, né, que é só falando sobre o Rames. O time do São Paulo, eu tô muito com o João. O time do São Paulo é muito desorganizado. Ontem pega a linha defensiva do São Paulo. É isso. Perseguição, sai, desalinha. O Wellington tomando O Wellington tomou um baile do Rubem Bota ontem. Lá em cima, dona. Lá em cima. Você não pressiona. Não tem pressão, o time é passivo, tem compactação. O São Paulo é um time desorganizado. Costa mal. Diego Costa mal ontem, hein? As duplas de zaga inteira. E os volantes também não jogaram no mesmo nível. O Pablo Maia achei abaixo. Um jogador que é muito... É o mais linear do São Paulo. É um cara constante e alto nível. Então, assim, hoje o São Paulo, como time, ele é um deserto de ideias. É isso. Fica muito difícil da gente detectar o padrão, a identidade e qual é o ponto positivo do time. Eu não consigo enxergar. Eu acho que, de fato, o Carpini não conseguiu encaixar ainda. Você tem toda uma pressão da diretoria, tem que botar esse cara pra jogar. Então. Tem caras pesados pra ele administrar. É o maior desafio da carreira dele. Galera, pessoal do F90 da ESPN Brasil, falando sobre o São Paulo estreando com derrota na Libertadores. Ontem perdendo para o Talleres. Teve problemas também ali de lesões, o DM, né? O São Paulo vem convivendo com isso frequentemente. Ontem, só no primeiro tempo, 3 jogadores que saíram, né, machucados. E a questão ali também, né, o pessoal batendo muito aí na tecla sobre o Rames Rodrigues, que ontem teve a oportunidade de jogar, né, de titular, não conseguiu jogar um bom futebol. Engraçado, né, que na Colômbia ele joga bem, já no São Paulo ele não consegue jogar um bom futebol. A gente não sabe se o Carpini está escalando o Rames por pressão da própria diretoria ou por pressão também da torcida, que após o Rames jogar bem na seleção, né, o torcedor até ficou empolgado, né, falando que era para o Carpini dar mais minutagem para o Rames Rodrigues. O Muricy também, que recentemente em uma entrevista para o podcast do Casagrande, ele falou, né, que o Carpini estava vendo que o Rames precisava de sequência, mas ontem ele não foi bem. É um jogador que no São Paulo não mostrou, né, um comprometimento, ainda não mostrou que quer jogar no São Paulo. E para jogar assim, acredito que é melhor deixar do banco, né? Não adianta o torcedor ficar insistindo. Rames Rodrigues, pelo que mostrou ontem, é muito mal. O Luciano, quando entrou, fez muito mais ali, em poucos minutos fez mais coisas do que o Rames Rodrigues. Agora o Carpini vai conviver também com esse problema, né, de lesão. Lucas, o Rato, que mais uma vez, né, tá passando aí por esse problema de lesão. O Rafinha, jogadores importantes. O Carpini nunca teve o elenco do São Paulo todo à sua disposição, sempre convivendo com problemas de lesões, mas o trabalho do Carpini é ruim, né? A gente tem que ser realista. A culpa não é só do Carpini, jogadores também têm culpa. O São Paulo precisa evoluir muito para seguir aí firme, né, na briga, né, por uma vaga na próxima fase da Libertadores. Não pode cometer os erros aí que vem cometendo. O Carpini teve 3 semanas para preparar o time e assim mesmo não mostrou
nenhuma evolução nessa partida de ontem contra o Tajeres. É um time muito bagunçado, né? Desorganizado, diferente daquele São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil com o Dorival Júnior. O torcedor sempre vai lembrar, né, do trabalho do Dorival, porque foi recente, o trabalho que deu certo, conquistou o título, e o Carpini está aí com essa desconfiança do torcedor, até porque está indo muito mal, começou até bem, mas depois que começou a mexer muito ali no time, colocar suas ideias, o São Paulo não conseguiu mais jogar um bom futebol, e isso preocupa o torcedor. Muita gente já pedindo até a demissão do Carpini, o trabalho dele é péssimo, é ruim. A gente não sabe, né, se a diretoria vai manter o Carpini, é muito arriscado também, né? Pode correr o risco de ficar de fora da próxima fase, nem classificar. Então, complicada aí a situação do São Paulo, que não está jogando um bom futebol e ontem fez uma partida não muito boa, perdendo para o Tajeres. Agora vai jogar em casa na próxima semana. Deixa a sua opinião nos comentários, torcedor tricolor, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.